bom dia, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança e também a todos que nos acompanham através da página da Rádio 87.9, Rádio Comunitária Aliança, a melhor, a número 1, é claro. E nós estamos aqui na companhia de uma pessoa maravilhosa que esteve em Roma, na Itália, todo chique, né? E também estamos na companhia da nossa colega Ana Liz hoje, que está na técnica. Nosso Cauãzinho está em compromissos, né? Então é importante que nós trabalhemos, né, com colegas diversos. Mas então, padre, bom dia. Tudo bem, bom dia, Jússi, bom dia, Ana Liz, todos que nos acompanham também, aqui pelo Facebook, pela rádio, né, da Associação Comunitária São Zygmunt Felinski e Rádio Aliança. É bom estar aqui, partilhando um pouquinho desse momento também muito especial que foi na minha vida, né? Sim, e nós já vimos aqui a Gazeta, né, o Comunicador Integração, você fez uma reportagem maravilhosa, e o tema que ele usou aqui, uma viagem a Roma ao coração da igreja. Que maravilha, né? Nós sabemos o quanto é importante quem consegue fazer essa viagem, né, padre? Mas nos conte um pouquinho dessa história maravilhosa. Você foi participar de um jubileu, né? Isso. O que é o jubileu? Isso, nós estamos vivendo na igreja o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus, né? Então a igreja, por tradição, tem de 25 em 25 anos, assim como, por exemplo, as bodas de prata, que a gente celebra nos casamentos, né? Sim. A igreja tem de 25 em 25 anos. É o grande momento do perdão, né? Não se plantava nada durante um ano. Então se guardavam as sementes, se guardavam a comida para a terra poder descansar. Ou seja, toda obra recebia a misericórdia, recebia o perdão, né? E assim a igreja, sabiamente, inspirada pela palavra de Deus, e 25 e 25 anos faz esse jubileu. Em 2000 foi ano de jubileu também, né? E me diz uma coisa, padre, sempre acontece lá em Roma? Isso, nós temos por tradição, inclusive o nome Romaria descende disso, né? Ir a Roma, né? Romaria, não é nada a ver com Nossa Senhora, com Maria, né? Sim, Romaria, ir a Roma. Desde os primeiros cristãos já, lá nos primeiros séculos, se tinha o costume de fazer peregrinações até Roma, porque lá estava o local onde São Pedro foi sepultado, né? Então ir até o túmulo de Pedro, o túmulo dos mártires, para rezar, né? E assim, nessa peregrinação, se encontrar com Deus que é caminheiro, né? No Antigo Testamento nós vamos encontrar Deus andando no deserto, com as tribos, com as tendas. Então a nossa igreja, ela é peregrina por excelência. Não à toa que também a gente faz peregrinação, né? Daqui a uns dias a gente vai ir para o santuário de Częstochowa a pé. Exato. 16 quilômetros vamos caminhar, né? Sim. Então é uma tradição desde o começo já. Ir a Roma, o coração da igreja, né? Dizem que todos os caminhos levam a Roma, é justamente isso. Para que lá a gente possa viver essa universalização da igreja. Todos os povos estão lá. Sim. Padre, me diz uma coisa, qual foi a sua sensação, seu sentimento em colocar os pés em Roma? É a segunda vez que eu vou, né? Eu fui em 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, né? Então nós passamos uns dias em Portugal durante a jornada com o Papa e demos um pulinho a Roma, né? Então foram 3 dias ali, um dia para ir, um dia para ficar e um dia para voltar, né, em Roma. Então aquela ocasião já foi muito importante. Agora, com mais tempo, né? É algo que a gente não consegue transmitir muito em palavras, porque estar lá, naquele local onde muita coisa já aconteceu, muita coisa linda e também muita coisa frustrante, né? Muitas decisões, muitas batalhas, mas também muita santidade. Quantos santos já passaram por lá, né? Então, colocar os pés nesse local onde tem a história da cristandade, onde o cristianismo está marcado em todos os muros, todas as paredes, todas as vielas, todas as estradas, a gente vê a história da igreja, né? Gigante e ao mesmo tempo pequenininha, né? Então, umas capelinhas lindas que a gente ainda... E o que me chamou a atenção já da outra vez que eu fui, a gente via uma porta, né? Essa porta entreaberta, dizia, parece uma capela, vamos entrar. E quando tu encontrava lá algo assim celestial, né? Celestial, uma visão do céu, no local pequenininho e mostrando a grandiosidade de Deus, né?
Sim. Então isso é lindo. Né? Que emoção, né? Que emoção. Você esteve presente também junto ao Papa. Isso. Então eu fui por ocasião do jubileu dos sacerdotes, né? Sim. Em Roma está acontecendo a cada período acontece um tipo de jubileu. Então, por exemplo, aconteceu dos profissionais da comunicação já, da educação, das crianças, agora vai acontecer dos adolescentes daqui a uns dias, né? E eu fui por ocasião do jubileu dos padres, né? Então estávamos lá entre mais ou menos 10 mil padres. Nossa ou seja, senhora. Foi grande, foi né? Enorme. E por ocasião do jubileu a gente pôde ter essa visão de que a igreja ela não se resume a uma coisinha pequena, ela é grandiosa, mas ao mesmo tempo unida numa fé, né? Na missa que eu participei, numa das missas, né, com o Papa, inclusive essa missa foi ordenado 32 jovens padres, né, do mundo todo, inclusive do Brasil teve que bom. Né, 32. E do lado esquerdo tinha alguns padres coreanos, né, e foi interessante conversar com os coreanos, né, porque meu inglês é muito fraco, né? E os coreanos sabiam bem inglês, só que eu, né? Sim. E muito menos o coreano, né? Então foi interessante ele digitando com aquelas letras diferentes no celular para traduzir para o português e eu digitando em português para traduzir pro coreano. Foi lindo, né? Italiano você também não? Italiano eu entendo, mas... polonês você entende tudo, né? Quase tudo. Inclusive tinha um polonês do meu lado direito. À esquerda tinha os coreanos, a direita tinha polonês, à frente italianos. Viu? Bem então, cuidadinho. O Jim Dobre saiu. Então tá bom. Então essa caminhada da Igreja Universal, sentir que a Igreja está presente, né, em todo o mundo e celebrando a mesma missa. Isso que é algo incrível, né? Celebrando a mesma fé, né? A mesma Eucaristia, a mesma Ave Maria em todo o mundo. Isso é algo lindo, né? Que mostra de que a gente não está sozinho, né? Inclusive o Papa, por várias vezes, disse: padres, vocês não estão sozinhos. Por mais que a missão às vezes é um pouco solitária, vocês não estão sozinhos. Nós somos muitos, né? E esses muitos partilham dessa mesma fé. Me diz uma coisa, uma curiosidade. O Papa Leão XIV, ele tem muito dos outros papas ou ele é diferenciado? O Papa Leão, ele, como nós sempre dizemos, é a voz de Deus dos tempos, né? Sim. Então, a igreja sempre pede ao Espírito Santo que envie pastores do tempo, né? E o Papa Leão é uma resposta a isso. Nós estamos vivendo essa divisão no mundo todo, né? Divisão, né? Politicamente falando, etnicamente falando, né? A gente vê a questão dos migrantes e tudo, né? E o Papa Leão, ele começou o seu trabalho, né? Trazendo essa questão da unidade, muito forte. Então, por exemplo, numa das missas lá, ele usou o seu báculo, né? A sua férola do Paulo VI, né? Lá do Papa Paulo VI, aquele Papa que foi do Concílio Vaticano II. Ele usou a casula de João Paulo II, né? Ele usou a mitra do Bento XVI, ele usou a cruz do Papa Francisco, a cruz peitoral, né? E isso já é uma comunicação. Sem falar, ele trouxe presente a igreja que caminha em todos os tempos e que está unida. A mensagem dele foi linda com esse gesto, né? Sim, a gente já se emociona só em ouvir você falar, imagina estar lá, né? E daí dizer assim, poxa, nós não estamos nessa rivalidade que muitos falam. Tem gente que quer trazer rivalidade no conclave, trouxeram muito presente isso. A igreja de um lado, a igreja do outro, vem a disputa dos mais conservadores. Mas não há isso. Há uma comunhão. E essa comunhão o Papa Leão vem expressando muito bem. E o Papa Leão é um baixinho, né? Ontem eu brincava com a irmã Carmelita lá em Santo Ângelo, que é também baixinha, né? Eu disse, irmã, o Papa Leão é dos nossos, viu? Ele é baixinho que nem nós. Que legal. E você participou, além dessa celebração, também de algumas outras? Isso. Então teve um momento bonito lá, que foi a peregrinação que a gente fez com os seminaristas e padres, passar na Porta Santa. Algo que quer dizer assim que é surreal. Essa Porta Santa. Isso. A Porta Santa, então, ela é aberta somente nos jubileus, né? Então, ela é feita toda uma cerimônia onde o Papa abre, o Papa bate com martelo, assim, inclusive é linda a cerimônia, né? Antigamente ela era aberta literalmente na hora, né? Mas
Teve um momento lá em que, ao tirar um tijolo, o tijolo caiu na cabeça do Papa, então... Não, né, melhor não, né? Então eles resolveram abrir antes, né? E aí fazer a cerimônia da abertura somente da porta mesmo em si, né? E aí depois que termina o jubileu, ela é fechada de tijolo novamente, né? Por quê? Ela vai trazendo a ideia de que Jesus é a porta. Quem passar por essa porta será salva, né? Então, passar pela porta santa é lembrar que passar por Jesus é necessário. E passar por Jesus é viver as obras de caridade, é viver uma espiritualidade arraigada a valores, né, a tradições, mas também a solicitude, né, a generosidade. Grandes desafios, né? São desafios hoje. E é isso, é peregrinar nesse mundo, né? A gente... Era lindo de ver, eu passei por um grupo de seminaristas poloneses, sabe? Eu filmei e acabei não postando. Eu preciso postar esse vídeo. Posta, manda pra nós, vamos compartilhar, marca nós. E eles cantando em... Ó, o Chico tá arrepiado, né? Eles cantando em polonês, rezando a Ave Maria, aquele grupo, assim, os meninos jovens, todos de batina, assim, com aquela fé. Foi lindo aquilo, né? Eu falei pro Padre Edgar, padre, o que é isso, né? Sim. Jovens caminhando a cruz à frente, cantando... para passar na Porta Santa e viver aquele momento de oração, de espiritualidade. Passando a Porta Santa e encontrar a Basílica São Pedro, que é algo que te leva aos céus, né? Então, nós vivemos isso, acho que é uma oportunidade única, né? E que traz muita paz, sabe, algo que mexe com a gente, mexe mesmo. Eu imagino, eu espero que Deus, né, dê essa oportunidade a muitas e muitas pessoas para que vão até lá. Então, e sintam esse amor, essa fé imensa que nós, né, que através de você já estamos encontrando, né? É uma paz, é uma tranquilidade, é algo surreal que acontece quando você nos fala sobre isso, né? Nós nos emocionamos já, eu estou toda arrepiada aqui também, né? Porque eu viajo com você, né? Eu viajei com você também durante a sua peregrinação, a sua viagem. E você, além das celebrações, você visitou vários e vários locais, né? Isso. Então eu aproveitei, aquela outra vez que eu fui, foi muito rápido, então também a gente estava num grupo e precisava dar conta. Agora estávamos eu e o Padre Edgar, então a gente dizia assim, vamos em tal lugar, Padre Edgar, parceiro, vamos. Tá, mas vamos como? Vamos a pé. Então eu fiz muito quilômetro dentro de Roma a pé, né? Andamos de trem e coisa. Mas foi lugares muito especiais, por exemplo, o local do martírio de São Paulo, né? É uma abadia hoje, onde estão monges, né? A abadia da Trefontana, das Três Fontes, onde São Paulo foi decapitado, né? Numa prisão romana, lá onde está a abadia hoje, e onde a cabeça dele caiu, nasceram três fontes que estão lá até hoje, as três fontes. Então, assim, quando eu me ajoelhei para ver as fontes, elas ficam embaixo, assim, e eu ouvi aquela água brotando da terra já há 2000 anos, aquele momento para mim foi muito singular. Por quê? Porque quando eu era adolescente, que eu comecei a pesquisar um pouco sobre a história da igreja, eu ouvi essa história. E eu achei que era mentira, porque eu fui a Roma e eu não encontrei, ninguém falava nada disso, e para mim, então, isso passou, né? Agora eu comecei a pesquisar, então, lá em Roma mesmo, mas será que existe mesmo isso? E fomos, eu caminhei para chegar lá, 13 quilômetros, viu? A pezinho. Não tinha trem, não tinha nada. É uma romaria, né? E quando eu cheguei lá, aquilo foi incrível, né? Então, um dos lugares, né? Outro lugar, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, que eu não tinha ido, onde estão as fotos de todos os papas, né? Inclusive está lá a última do Papa Francisco, ainda não foi pintada do leão, né? E aí na Papa Francisco tem uma luz assim especial ali nele, né? Algo lindo também. Né? Lá também tem a Porta Santa. Foi um momento muito especial. Outra, onde está sepultado o Papa Francisco, né? Santa Maria Maior. Essa igreja, na outra vez eu não pude entrar, porque quando eu cheguei lá perto, eu encontrei um camelô com uma mala de mão muito barata. Né? Eu paguei 11 euros uma mala de mão outra vez que eu fui. Eu precisava levar uma mala de mão. E quando eu cheguei na frente da igreja, não poderia entrar com mala, né? Aí eu queria deixar a mala lá de fora, os guardas não me deixaram, me impediram, né? Então eu não pude entrar. Isso para mim, eu carreguei isso. Poxa, o meu
consumismo de comprar uma coisa, talvez sem necessidade, me impediu de estar nesse lugar tão importante, né? E agora de entrar lá, né, poder rezar diante daquela imagem que Papa Francisco, o ano todo o tempo do pontificado dele rezou, né? Antes e depois de uma viagem, se ajoelhar diante de Nossa Senhora, aquela imagem original que de onde brotou a imagem de Częstochowa também, né? Então aquela imagem muito especial e do lado o túmulo do Papa, né? Simples, mas que transmite uma mensagem assim fenomenal. Ali foi algo também muito forte para mim. Além de outros lugares, né? A Chiesa de Jesus, que é a igreja dos jesuítas, de onde o padre André Marmillit pediu para trazer uma água e umas velas, né? Eu passando na frente daquela igreja linda, pensei, vou entrar, né? Quando eu entro, Chiesa de Jesus, na igreja dos jesuítas. E o padre recém tinha me ligado para pedir para trazer uma água benta. Então, são sinais, né? E as coisas históricas, né? Então, os aquedutos, 2000 anos tem aqueles aquedutos, e estão lá puxando água até hoje, né? Trazendo das montanhas. Então, eu vi também, padre, que o senhor trouxe uma imagem aqui. Isso. Eu gostaria que o senhor nos colocasse, né? O que significa essa imagem. Então, depois de viver o jubileu, eu comecei a fazer... Então, eu fui lá para duas coisas, né? A primeira, viver o jubileu, 5 dias, né? De jubileu lá no Vaticano. E a segunda foi para mim fazer uma peregrinação. Eu há muito tempo queria já, mas as coisas vão indo, a gente, né, um pouco de preguiça. Quando eu comecei a falar que ia caminhar 250 quilômetros, o povo disse, mas tu tá doido, padre, né? Até um me falou assim, mas tu nunca caminha, como é que vai aguentar, né? E treinei algumas vezes, né? Eu saía 4 horas da manhã aqui em Guarani, num frio, ia até o Santuário da Bom Jardim, ninguém via, né? Mas eu tava caminhando, treinando, né? Para fazer essa peregrinação, 250 quilômetros da peregrinação, e nós acabamos fazendo 270, porque nos perdemos algumas vezes. Sim. E GPS Deus... lá é igual aqui ou não? Mas é que tem as plaquinhas certas. A gente... Sim. Então, e foi uma mensagem de Deus, Deus dizendo assim, volta, padre, volta pro teu lugar, volta pro teu caminho, né? E tem que voltar, é difícil, né? Sim. E começamos a caminhada em Assis. Lá em Assis é lugar incrível, né? Lá onde viveu Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis. E esse cara aqui que eu trouxe, né? O Beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado agora no dia 7 de setembro, né? Que ele morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Ele nasceu em 1991, ou seja, ele é 2 anos um pouquinho mais velho que eu, né? Ele é da minha geração e ele é, como diz o Papa Francisco, o primeiro santo da geração Millennium, né? Da nossa geração, né? Agora. Nossa geração. E ele tem uma história linda e eu acho que assim a gente precisa conhecer essa história. Os jovens precisam conhecer essa história, né? Um menino que nasceu lá na Inglaterra, depois foi para a Itália, Milão, viveu lá em Milão e desde pequeno ele tinha o coração próximo de Jesus. A família não era de igreja. A mãe dele vinha de uma geração de pessoas que nunca ia na igreja. Inclusive nem era católica, né? O pai era católico, mas era como muitos por aqui. Sim. Né? É católico de nome. Só que o Carlo Acutis, isso que me chamou muita atenção. Ele teve uma babá, a família dele era bem de vida. Ele teve uma babá que era polonesa. E os poloneses são muito fortes da fé, né? Na fé, sim. E essa babá fez questão de ensinar Jesus para ele. Ensinar a oração e tudo, né? E desde pequeno, ele se criando com essa babá, ele aprendeu a rezar. E desde pequeno também ele teve um coração muito dócil para Jesus. Ao ponto de querer ir na missa. Queria ir na missa e começou a fazer perguntas muito, muito intensas sobre a igreja. E a mãe dele teve que estudar o catecismo para poder responder, né? E nesse estudar o catecismo, ela pôde adentrar na fé, né? Com 7 anos, esse menino, ele insistiu tanto que ele queria a Eucaristia e aprofundou o conhecimento. 7 anos. Que o bispo lá de Milão concedeu, então, a primeira Eucaristia. Meio escondido, assim, sabe? Ninguém fica sabendo, né? Eu assisti. É um filme falando dele. Tem filme, né? Sim, tem. E ele foi aprofundando, ele tinha um coração muito dócil na escola. Ele era um menino normal, né? Normal. Sim, tanto que a imagem dele... Eu acho linda essa imagem, né? Sim. Olha só atrás a mochila, né? É um viajante. Ele tá de moletom. Sim.
E a gente vai dizer, mas um santo de moletom, né? Ele está enterrado com tênis da Nike. Imagina, né? Ele é um jovem. E ele traz isso muito presente. Na juventude, na nossa vida cotidiana, a gente pode ser santo, com pequenos atos. E ele vai fazendo isso. Ele foi o primeiro a fazer um site com os milagres eucarísticos. Né? Então, ele foi o cara a catalogar isso, né? Quando ele tinha 12 anos. Né? 12 anos de idade, imagina, né? E foi trazendo a sua vida muito simples, dando as coisas dele. A mãe dele conta que quando via, ele estava sem tênis. Porque ele via a pessoa, né, às vezes descalço, ele tirava o dele e dava. Né? Viu só, ou seja, era. E eu fui lá no local onde ele está sepultado. Então, ele está sepultado em Assis, porque ele queria morrer em Assis, né? Onde os santos viveram. Com 15 anos, ele teve uma leucemia, né? E ele dizia, o meu lugar é no céu. Né? A mãe dele não podia mais ter filhos. Depois da sua morte, ele apareceu no sonho da mãe e disse, mãe, não te preocupa, eu estou enviando uma companhia para ti. E vieram gêmeos, né, que estão morando lá em Assis também. Então, infelizmente, eu pude conhecer a mãe dele porque ela tinha saído de férias, tinha levado os gêmeos, inclusive, para sair de férias, né? E a história dele é linda, o corpo dele ficou incorrupto. Ele está exposto lá em Assis, tem umas fotos, inclusive, no Face, diante do túmulo dele, no corpo, né? O coração dele está numa igreja franciscana. E o primeiro milagre para a beatificação dele foi aqui no Brasil. De um menino, eu não me lembro bem a história, mas vale a pena pesquisar. Esse menino tinha problema no esôfago e muita dor. E um padre trouxe uma camiseta do Carla Cutts, lá de Roma, antes de ser, né, qualquer coisa. Uhum. E ele botou a exposição na igreja. E o vô desse menino levou esse menino na igreja. Aí, para tocar nessa coisa, né? Aí o menino disse, pô, o que eu tenho que falar? Ah, fala o que tu tá sentindo, né? E esse menino só disse assim, tocou na camiseta assim, eu só peço para mim não sentir mais dor. Só isso. Essa foi a oração do menino, da criança, né? E ele foi curado. Nossa. Né? Então, assim, a oração verdadeira de uma criança do coração, pela intercessão de um jovem que demonstra um amor profundo por Jesus, né? Por isso eu trago a imagem, tenho mais imagens lá na coisa, tem os santinhos, né? Pra gente... Porque a vida dele mostra que a gente pode ser santo do jeito que a gente vive. Exatamente. Né? Não é necessário valores econômicos, não. Posições sociais, né? E ele converteu a família de um jeito assim que hoje eles têm uma fé incrível, a família deles, né? De missa diária, ele queria missa diária, ele queria receber Jesus todos os dias para poder ser feliz, né? Então algo surreal. Sim. E de lá eu parti. Uhum. Né? Então, você tem igreja... aqui um cronograma, um croquis do que você... Da igreja lá, da expoliação, inclusive, aqui está o primeiro, aqui ó, o segundo adesivo que eu tenho aqui é da igreja, carimbo, né? Sim. Da igreja onde está o corpo do Carla Cutts, né? Uhum. Na peregrinação que eu fiz, então, nós ganhamos, essa aqui é como que a carteira nossa, né? Uhum. Onde nós chegávamos, nos apresentávamos a carteira do peregrino, né? Na carteira do peregrino, a gente tem um pouquinho da explicação e os locais para ir carimbando onde a gente ia passando. Claro que às vezes a gente esquecia e acabava não carimbando, né? Sim, isso acontece. Mas fui carimbando alguns carimbos aí dos locais onde a gente passou. Também tinha um mapa, né? Então, como que a gente se baseava? Aqui nós tínhamos um mapa. Esse caminho aqui foi o que eu fiz, ó. Esse caminho de... 270 quilômetros. 270 quilômetros. Então, coragem. Saímos de Assis, passamos por Foligno, por Spoleto, por Terni, por Greccio, que foi o local do primeiro presépio, onde São Francisco de Assis montou o primeiro presépio, lá no ano 1200 e pouco. Hoje a gente tem nas casas, sim, né? Hoje tem. Mas Francisco de Assis foi o primeiro que montou. Né? Então, em Greccio, um local, uma abadia construída, eles chamam de convento, no meio da pedra. Então, assim, construída junto com a pedra num morro. Os quartos onde São Francisco dormia, São Boaventura dormia, eram quartinhos de 2x2. E eles dormiam no chão. Né? Ou seja, eram tão desapegados das coisas desse mundo que eles não tinham muita regalia. Né? Então eles dormiam no chão mesmo. Né? Porque eles não tinham muito parada também, né? Sim. Então Greccio, Poblio Mirteto, Rieti, que é o centro de Roma, da Itália... assim, várias cidadezinhas, né? Cidades grandes e cidades
de 400, 500, 600 pessoas, pequenininhas, né? Vocês saíram, então, de Assis até Roma, a pé. A pé. E 9 dias de caminhada. Faltam alguns quilômetros ainda. Tem uma caminhada que começa antes, a proposta. Né? Antes, que começa lá em Laverna. Né? Laverna, onde São Francisco viveu muito tempo. Daí são 300 quilômetros, né? A caminhada difícil também, de muita montanha. Tem planos? Né? Projetos? Vamos ver. Vamos ver o que vai ser aí pra frente. Ó, né? Eu ia dizer pro senhor assim, convida, mas desta vez, então, quando o senhor fizer isso, daí eu não vou poder. É? Né? Não, mas quem sabe... né? Né? O que o caminho ensinou? Acho que eu tenho falado pelas comunidades e no Encontro dos Homens eu falei um pouco, né? Nós caminhávamos com uma mochilinha, né? Embora eu levei 10 quilos na mochila e eu percebi que era muita coisa. Né? Tanto que eu fui deixando pelo caminho. Deixei até, eu o Padre Edgar, né, junto, deixamos até uma túnica. Você não precisa nem levar a túnica, vamos deixar a túnica para trás, né? Porque é isso, a nossa vida, a gente não precisa levar muita coisa, né? A gente está aqui um dia, outro dia está em outro lugar, e às vezes nos prender a um lugar ou algumas coisas é como que terminar a nossa vida, romper com a nossa vida, né? E nós não somos eternos nesse mundo. Daqui uns dias a gente vai partir, a gente vai levar malha e porcamente a roupa do corpo. Eu já vi em alguns lugares que botam só a parte de cima, assim, nem botam muita coisa. Eu também acho, para que comprar tanta coisa, né? Então, a peregrinação nesse mundo, ela é assim, ela é desprovida de coisas, né? E outra, a gente precisa confiar mais em Deus, sabe? A gente tem muito medo. Claro que a gente viveu coisas terríveis nesse mundo, mas Deus providencia tudo. A gente foi achando umas frutas incríveis no caminho. Nós não tomávamos... O alimento? Não tomávamos café, né? Da manhã, né? Mas Deus sempre nos deu o café da manhã. Porque tinha tanto figo no caminho que vocês não têm ideia. Ameixa, damasco, pêssego. Nossa! Inclusive uma ocasião muito linda que nós passávamos perto de uma casa, uma cidadezinha pequena, e um pé de figo maravilhoso. Aqueles figos assim chamavam a gente, né? Aí, como estava dentro do terreno, só tinha um galho para fora, eu tirei um figo, o Padre Edgar tirou um figo, né? E alguém gritou lá de dentro para pegar mais, né? Disse, não é suficiente, né? Comemos aquele figo, seguimos o caminho. Dali a pouco, uns 10 minutos depois, veio um senhor de carro e trouxe uma sacola de figos. Ele apanhou os figos, né? E foi atrás de vocês. Para vocês. Nossa, bom caminho. Pois eu ia perguntar agora para você a questão de como foi a receptividade do povo de onde vocês passaram, né? Sim, incrível, incrível. Sabe que a outra vez que eu fui para Roma, eu encontrei uma cara mais comercial, uma realidade muito dura, assim. Os italianos são meio ríspidos, né? Sim, são. E eu achei isso estranho, né? Inclusive eu disse quando eu voltei que eu não quero mais voltar para lá. Né? Porque o pessoal era muito pra tudo, assim, e a gente não sabia italiano, então eles ficavam bravos, a gente não entender, né? Mas para te animar, assim, ó, em todos os lugares, e agora quando eu fui à Polônia também, né, no passado, então nós sentimos a mesma coisa. Em Frankfurt, também lá na Polônia, né? Então as pessoas são diferentes um pouco, né? E aí agora dessa vez, fazendo o caminho, com a mochila nas costas, com o bastão na mão, a receptividade das pessoas foi incrível. Nas cidades menores, então, eu acho que também é uma característica nossa também, né? Sim. Cidades menores, meu Deus, a gente ouvia muito Buon Cammino, né? Buon Cammino, todos, né? Passavam pela gente, bom caminho, né? Assim, ou a vontade de ajudar. Nós chegamos numa cidade que a gente não sabia o que fazer porque não tinha onde ficar. Nós chegamos num barzinho lá, e a menina fez das tripas o coração para encontrar pessoas que pudessem acolher, sabe? E traduzindo no celular, tentando explicar da melhor forma, resgatando o que ela sabia de outras línguas, sabe? Sim. Então, assim, incrível a acolhida do povo. Incrível, né? Ah, que bom. Porque sempre existe aquele medo, né? De, vou lá em outro país, vou fazer a peregrinação que vocês fizeram. Será que eu terei ou não, né, aquele... E o fato, por exemplo, eles sabem que o peregrino, ele não tá lá para fazer nenhum mal. Ele tá lá para viver a fé. Sim. Então eles viam a gente de mochila nas costas, não queriam luxo. E nós não queríamos luxo, né? Sim, reconectado. Às vezes dá uma queda, né, mas volta ao normal.
continuando. Com relação aqui ao nosso país e lá... Organizados, né, assim. Quanto menor a cidade, mais caprichoso. Outra coisa legal de lá que eu achei são as fontes de água. Em todo lugar, até no meio do mato que a gente passava, tinha uma fonte de água limpa. Que maravilha! Aberta para quem quisesse. Tanto que dizem que na Itália não precisa comprar água, porque tu encontra água em qualquer lugar. Né? E fontes novas e fontes de 1.500 anos atrás, que estão lá funcionando, né? Então, o capricho dos italianos com as fontes d'águas é para a gente poder tomar. Não precisava comprar água. A gente tinha um litrinho, enchia, tomava, depois enchia na próxima. Isso foi muito legal. Porque até é sinal que eles preservam o meio ambiente, né? Que eles preservam, então, a natureza lá para ter essas fontes. Em poucas palavras, resumindo, o que você nos passa com relação a toda essa sua trajetória junto a Roma? Olha, em primeiro lugar, tem um mundo que não é muito diferente do nosso, mas que quando a gente sai, a gente percebe que o nosso mundo ele tem muita coisa linda, né? Nosso mundo local, muita vida para a gente viver, né? Muita coisa que a gente já ganha todos os dias e não dá valor, né? O Papa disse muitas vezes para nós: sejam padres felizes, mesmo que seja difícil. E a gente tem dificuldades. Sejam padres felizes, mesmo que tenha que chorar sozinho durante o sacrário. Sejam padres felizes, mesmo que as coisas não sejam como você quer. Sejam padres felizes, né? Padres felizes. Outra coisa no caminho, às vezes é preciso voltar, viu? E voltar é difícil. Por isso presta atenção na caminhada, né? E se for preciso voltar, volta. Né? Eu pude ver muitas coisas da minha vida ali nesse caminho, né? Muitas coisas que eu precisei ressignificar, muitas coisas que eu entendi lá de trás, né? Teve um momento que eu saí do seminário, né? Saí do local, e um jovem me falou assim: Jean, chamado de Deus, ele não vai te deixar quieto. E se Deus te chamou para ser padre, não importa o lugar, ele vai fazer você ser padre. Né? E aí eu fui parar aqui, na Diocese de Santo Ângelo, em Guarani das Missões, que eu não conhecia, que eu nunca pensei em sair de outra diocese para vir para cá, né? E eu entendi isso na estrada, né? No caminho. Eu peguei uns caminhos ruins lá, né? Porque nós perdemos a trilha, não quisemos voltar, pegamos GPS, fomos tentar ir pelo GPS, pegamos 3 horas de caminhada no sol, difícil, né? Tudo porque a gente saiu, mas uma hora a gente voltou. E quando voltou, encontrou a melhor sombra. Encontrou o melhor caminho, encontrou a melhor água, a melhor fonte, sabe? Então, voltar é importante, mesmo que seja doído. E às vezes é doído, né? Às vezes a gente tem que baixar a cabeça, parar de reclamar, né? Os 2 primeiros dias eu reclamava. Quando eu via uma subida, eu dizia para o Edgar: mas tudo isso, né? Depois a gente se acostuma, sabe? No 7º, 8º dia, eu já olhava e dizia: mas que legal, vamos lá. Vamos lá. E o corpo vai se acostumando, a gente vai se acostumando e vamos lá, vamos em frente, tem que chegar lá. Estamos quase chegando e vamos indo, né? Pesou, vamos parar, vamos tomar uma água, vamos descansar, vamos rezar, né? Vamos silenciar. Em muitos lugares a gente teve que fazer silêncio, né? E aquele silêncio foi tão bom, sabe? E na nossa vida tem ouvir sofrimentos, a sua própria voz, né? Sua própria... tem sofrimentos que é bom a gente silenciar. Porque se a gente ficar subindo as coisas, reclamando, sabe? É difícil. Teve uma subida lá que eu reclamei muito. E que subida complicada que foi para mim, né? Outra subida que foi mais íngreme, eu fiz em silêncio. E que subida leve. Então, na nossa vida, a gente talvez tenha que aprender a enfrentar os problemas em silêncio, orando, rezando, né? Porque se a gente ficar reclamando de tudo, talvez se torne mais difícil. A mochila pesa, o calo vem, a bengala não funciona e a gente cai. E eu caí, viu? Inclusive eu postei lá, eu caí. Não tenho vergonha de falar. Caí de bunda, esbalei nas pedras e aquilo foi dizer: Jean, peraí, né? Numa descida lá que eu falei pro Padre Edgar: graças a Deus vamos descer. Quando eu fechei a boca, pá, pro chão. Mas caiu um tombo assim que... Por quê?
que a gente tem que vigiar, tem que estar atento, né? Não pode achar que, bom, agora eu tenho dinheiro, vou estar tranquilo, agora eu tenho casa. Não, vamos continuar a luta, a vida não terminou. Agora eu me aposentei. Não, vamos continuar a luta, a missão continua, né? Que mensagem, hein? É uma mensagem maravilhosa aqui do Padre Jean. E, Padre, nós vamos agora trocar rapidinho de assunto, porque nós queremos aproveitar o máximo, né, do seu tempo aqui conosco. Sei dos seus compromissos, mas é sempre bom ouvir a sua fala, até acompanhando as suas missas. Gosto muito de ouvir a homilia, e eu acho que todos gostam, porque você fala numa conjuntura da situação hoje, né? E é muito bom nós fazermos esse caminhar junto à sua fala, né? Olhar para nós mesmos, olhar para as situações, e você faz isso com excelência. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem muito especial ao Dia dos Homens, né? Porque nós tivemos já esses dias a comemoração, não é o dia 1º de novembro, né? Como muitos dizem. O Santos também é um pouco, né? Ah, nem tanto, né? Mas é muito importante, então, que você nos deixasse uma mensagem aos homens que estão nos ouvindo, né? E as mulheres também que fazem o papel de homem em sua família, em seus afazeres. Eu brinquei um pouco no Dia dos Homens lá com eles, de que a gente tem que cuidar para não levar muita coisa, e levar aquilo que a gente pode, né? E eu dei o exemplo do que está nas redes sociais, né? Do alemão da 15, né? Inclusive todos deram risada. Ficou né? um show aquele. Então, coragem dela, né? mas é isso, a gente precisa se dar conta de que nós temos algo para carregar, né? E esse algo para carregar é importante para nós. E é o básico, é o que a gente precisa realmente, né? Não precisamos ficar afoitos e ficar levando aquilo que a gente não pode, que não deve, né? Acho que a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que estão conosco, respeito pela mulher que está conosco, né? Que batalha junto. Acho que a esposa batalha junto com o homem e merece respeito, né? Respeito na hora que a gente está em casa, respeito também, e muito mais ainda na hora que a gente está fora, né? E então isso é importante, né? Porque quando a gente começa a levar muita coisa, o calo vem. E se livrar de um calo não é fácil. Ele vai estar ali incomodando, né? Não é qualquer furinho que vai ter sará, né? Então, para os homens, sejamos fiéis. Sejamos fiéis. Ou fiéis, verdadeiramente fiéis. Fiéis primeiro a nós, aquilo que a gente escolheu. Quando a gente escolhe uma estrada, a gente não escolhe todas, né? Eu escolhi ser padre, é esse caminho. Eu deixei vários caminhos para trás. Então, vida matrimonial, deixei para trás. Relações amorosas, deixei para trás, né? É esse caminho, né? Então, aos homens, sejam fiéis ao caminho. E outra, o homem também reza, né? Rezar é coisa de homem, né? Tanto que antigamente quem sentava à ponta da mesa e puxava a oração no almoço era o pai, né? Era o pai. Então acho que precisamos nos dar conta, homens. Quem puxa a fé da família é também o homem, né? E o homem vai ajudar os filhos a empurrar para a vida também. Eu gosto de brincar. A mãe acolhe, né? A mãe mima, a mãe diz assim, vem cá, filhinho, chora aqui no ombro da mãe. E é tão bom ter um colo de mãe, mas quem dá o pontapé e diz assim, filho, vai trabalhar, filho, vai conseguir, filho, vai construir sua casa, filho, vai. É o pai. E nós temos hoje muitos pais dizendo assim, fica, filho, porque tem que tirar leite das vacas, né? Fica, filho, porque tem que cuidar da lavoura. E aí o pai acaba estragando o filho que pode construir a sua vida, né? Então, pais, vamos aprender a dar um pontapé na bunda dos filhos aí, não para ser mal, mas para dizer assim, filho, é a tua vida. Ah, você quer ficar com a gente aqui? Ótimo, mas tem que se construir, tem que se edificar, né? Eu estou dando condições, eu dou sustento, mas tem que se edificar. Buscar o seu próprio caminho, né? Isso, o seu caminho. Porque eu acompanho muitos jovens que estão muito frustrados, muito, que estão vivendo a vida dos pais e não as suas, né? E aí, meus caros, a depressão está mostrando isso, a ansiedade está mostrando isso,
Né? Então empurra esses filhos para a vida aí, né? Sejamos homens maduros, mulheres maduras, pais maduros, né? Não sejamos egoístas, vamos empurrar essa gente para a vida, né? Como você vê, aproveitando já o gancho, como você vê a juventude atual? Você que é jovem também, né? A juventude hoje nos mostra um novo jeito, um novo mundo, né? Um novo mundo. É um mundo que superou várias coisas, umas lutas que superaram muitas coisas. Um mundo que precisa de mais humanidade e de sentido de vida. A gente fala às vezes, o jovem não quer nada, quer nada. Talvez o jovem está buscando um sentido da vida que os nossos antepassados tinham de forma diferente, né? Lá na Itália a gente vê, eu vi muito isso, por exemplo, horário de trabalho, né? Da 1 às 13h30 é folga e tu não encontra ninguém. Não encontra ninguém. O pessoal tá de folga, da 1 às 13h30. Barbaridade, né? Tia. Não dá para você mudar para Itália? Pois é. Mas é interessante isso. E eu acompanhando um pouquinho alguns vídeos dos jovens, né? Eles disseram assim, esse é o nosso horário de poder conhecer coisas, de poder tomar um banho de rio, de mar, de poder fazer uma caminhada no bosque. Olha o estilo de vida, né? Não é o horário, interessante, não é horário de dormir, é horário de viver. O contrário daqui, na verdade, né? Porque a ideia aqui, a ideia antiga é que a gente vive a partir do trabalho. Né? Essa era a ideia. Há uma geração que diz assim, bom, o trabalho me ajuda a viver, mas não é a minha vida. Então, é algo que a gente precisa também se dar conta. Sim, o trabalho é importante, ele faz parte, eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu meio de sobrevivência, mas eu preciso também entender que a vida está para além disso. E aí, por isso, essa dificuldade hoje, talvez, da gente lidar com o emprego dos nossos jovens, né? Claro, nós vivemos uma geração aí que deixou de cuidar também do ensino, viu? A gente precisa incentivar. E o incentivar é dar exemplo, né? Não adianta eu levar o meu filho lá na porta da igreja e não entrar com ele. Levar na catequese e não estudar com ele, não rezar com ele, né? E outra, não adianta eu cantar que nenhuma família comece a botar um peito, meu Deus, que música linda, e viver a traição no casamento, né? E viver lá no bar, dando em cima de mulher, e ir pra zona. Ou descaso com a família ou também. Ou descaso, né? A pesada tá vendo isso. E quando vem, gente, os jovens não são bobos, eles veem isso. E eles vêm e dizem assim, eu não quero isso pra mim. Né? Não quero. É a mesma coisa os padres. Temos uma crise no clero? Claro que temos nas vocações. Por quê? Talvez porque os nossos padres não estão sendo bons exemplos. Né? E aí que jovem que vai querer ser um padre que vive vagabundamente na vida? Né? Agora, as paróquias que têm jovens padres trabalhando, sabe, sendo modelos fiéis, assim, sendo verdadeiros padres, têm vocações. Tem, né? Pelo exemplo. Jovens querem exemplo. Se tem famílias boas e de exemplos bons, vai ter jovens bons de exemplos bons, né? Claro que tem aqueles inspirados. Carla Cudes é uma... Ou seja, dele brotou a conversão da família. Mas ele teve também o auxílio da babá, né? Polonesa. Que foi muito importante no caminho, na abertura, né, da vocação. Então, para os jovens, tem exemplos que não precisa ser seguido. E você pode ser diferente, né? Pode sim, né? Ou seja, você pode ser como que assim o estandarte da mudança da tua geração, da tua família, né? Não precisa repetir os mesmos erros, viu? Não precisa, seja diferente. Exatamente. Muito bem, vamos liberar o nosso querido padre, né? O Padre Jean, ele que já nos passou, né, conhecimento, passou aprendizado, passou toda a romaria, né, que ele fez lá na Itália, e nós, é claro, ficamos agraciados com a sua presença, muito felizes, Padre Jean. Eu acho que tudo aquilo que você nos colocou hoje é de se pensar, é de se avaliar, é aquele momento de talvez parar porque errou o caminho, retomar o caminho, voltar para trás, né? Então isso é muito importante, e eu me senti, e nós nos sentimos mais uma vez lisonjeados de tê-lo aqui conosco, e aguardamos você mais vezes aqui, e eu já te lanço uma proposta aqui perante a todos que estão nos ouvindo,
de você ser o nosso próximo convidado para um encontro do café com os jovens aqui, junto à sala Dom Zygmunt Felinski. Legal, contem comigo. Que é muito importante, então, nós termos você com toda essa tua bagagem, mesmo sendo jovem, né? Mas com esse maravilhoso conhecimento para repassar para nós todos, certo? Obrigado, José, Annalise, né? Todo o povo da Associação São Zygmunt Felinski, da Rádio Aliança. Né, contem comigo, né, a gente está visitando as casas, agora eu vou continuar, né, essa peregrinação bonita. Visita o apartamento também? Sim, até inclusive acho que hoje eu vou começar aqui em cima da Cressol, pessoal de cima da Cressol ali. Do Sicredi também? Do Sicredi? Também, mas daí daqui uns dias, acho que amanhã ou quinta, né? Então a gente está indo rua por rua e daqui um pouco a gente chega em todas as casas aqui do centro. Só falta o centro agora aqui da cidade para a gente terminar toda a paróquia. Né, graças a Deus. Então, contem comigo, né? A gente está aí. Hoje de noite eu vou fazer uma palestra para jovens lá em São Miguel das Missões. Domingo de noite para os jovens lá de Santa Rosa. Que maravilha! Né? Então a gente está. Então, quando o padre não está por aqui, a gente não estranha. A gente está sempre em atividade em algum lugar, viu? Que bom, né, padre? Mente ocupada, né? Isso é muito bom, né? Eu sigo o mesmo caminho seu. Isso aí. Contem comigo sempre, tá? Muito bem, muito obrigada. E agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco. Obrigada, Annalise, também, né? E com certeza, amanhã nós temos uma novidade a todos vocês. Nada mais, nada menos do que o cônsul-geral da Polônia de Curitiba estará conosco aqui para uma live, levando para vocês um pouco do consulado, do que é o consulado e de várias conversas, então, né? Vários aprendizados que ele também vai nos repassar com relação à nossa cultura polonesa. Diretamente de Curitiba, as ondas sonoras da Rádio Comunitária Aliança, por que não? A número 1. Um grande abraço a todos vocês e mais uma vez, muito obrigada. Valeu, que Deus abençoe. Vamos em frente. Amém.